Semeador, Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Nós estamos em tempo de semear, precisamos semear, e semear a boa semente é a palavra de Deus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos falar juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Põe a mão no seu ouvido. Vamos fazer, se eu gosto disso, vamos fazer. Põe a mão no seu ouvido, pode ser os dois mesmo, né? Eu só posso uma, mas você pode os dois, se puder, pode colocar as duas mãos mesmo. Ordene agora os seus ouvidos, diga: em nome de Jesus, ouvidos, ouça a voz do Senhor. Diga para você mesmo: Edson, diga o seu nome, eu vou dizer o meu. Edson, ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo agora: todo espírito que tenta roubar a palavra de Deus da minha vida, do meu coração, eu rejeito em nome de Jesus. E hoje declaro que o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Irmãos, essas coisas parecem coisa assim meia doida, né? Mas não é não. Nós precisamos estar atento às coisas que acontecem espiritualmente, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nós não enxergamos, porque elas estão acontecendo na dimensão espiritual. Paulo declarou na sua carta aos Efésios as regiões celestiais, lá no capítulo 6, que a nossa batalha, ela se encontra nas regiões celestiais. É um modo de dizer que a nossa batalha, ela está sendo travada no plano espiritual, e nisso é que está o problema, porque nós não enxergamos, não vemos esse mundo espiritual. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, ou se Deus quisesse abrir os seus olhos espirituais, para enxergar as coisas que acontecem no plano espiritual, você veria cada coisa mais louca que outra. Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do seu moço, e quando Deus abriu os olhos do seu moço, porque ele não estava entendendo, o seu moço não estava entendendo por que Eliseu estava falando que eram muito mais os que estavam com eles do que os que estavam vindo contra eles, e os que estavam vindo contra eles era um exército muito numeroso. E Eliseu declarou: olha, há muito mais conosco do que com eles. Por que você está com medo dessa multidão, desse grande exército que está vindo? Maior é o exército que está conosco. Mas ele não estava vendo isso, não estava enxergando. E aí Eliseu pede: Deus, abre os olhos. Quando Deus abriu os olhos daquele garoto, aquele jovem, ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, em um número grande, muito grande.
E com certeza ele deve ter estremecido, mas aliviado, porque estes era com Eliseu. E Eliseu bastou fazer uma simples oração, e Deus ouviu. Cega os olhos desse grande exército, todos eles foram cegos imediatamente. Se nós pudéssemos enxergar as coisas espirituais, nós veríamos que há uma grande batalha acontecendo neste exato momento, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E aqui a parábola do semeador fala dessa batalha espiritual. Não consigo enxergar na parábola do semeador batalha espiritual. Queridos, Deus, Ele quer trazer a sua palavra ao nosso coração. Veja o texto. Saindo, versículo 4, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Deus quer semear a sua palavra a você, em seu coração, em meu coração, no mundo inteiro. Todos os homens precisam dessa palavra, que é a Bíblia. Você nunca parou para pensar por que existe a Bíblia? Nunca parou para pensar por que ela existe? Se é fruto do acaso? Não. Há um livro na humanidade que não existe pela vontade humana. Melhor falando, há 66 livros na humanidade que não está na humanidade pela vontade humana, porque pela vontade humana teriam consumido no fogo todas as Bíblias, como fizeram, como Stalin fez, como os grandes ditadores, pequenos ditadores na verdade, fizeram e tentaram, como quem tentaram queimar as Bíblias vivas no jardim dos seus palácios, como Nero, queimando cristãos no jardim dos seus palácios. Quiseram destruir a Bíblia, mas o homem que quis destruir a Bíblia e não pôde, Deus fez com que a Bíblia chegasse até aonde o homem jamais gostaria que ela chegasse. Em todas as nações, em todos os povos, todas as línguas, e até mesmo na mão daquele astronauta que eu já falei aqui, que foi o primeiro que deu a volta na lua e leu Gênesis. E na Apolo 13, também ali aquele astronauta, dentro daquela equipe, os 3 que ali estavam, eles não desceram do módulo lunar sem antes celebrar a ceia. Não foi transmitida, não pôde ser transmitida, a NASA achou por bem a não criar polêmica, mas isso aconteceu. Deus exaltou a sua palavra. A Bíblia, querido, está hoje em sua mão, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E na minha mão também, não está aqui na minha mão pela minha vontade. A Bíblia não está aqui na minha mão pela minha vontade, porque se fosse pela minha vontade, eu ficava lendo esoterismo, eu ficava lendo ufologia, eu ficava lendo um monte de outras coisas. Mas quando Jesus me alcançou, quando houve a conversão no meu coração, Ele trouxe sede e fome em minha alma pela sua palavra. Você quer a Bíblia no seu coração, é porque o Espírito de Deus mudou seu coração, porque o Espírito de Deus trouxe fome e sede em seu coração. E se ainda não existe essa fome, essa sede no seu coração pela palavra, então peço a Deus, aviva o meu coração, arranca do meu coração tudo aquilo que tenta roubar de mim a tua palavra. Deus falou algo muito forte com relação a isso, e você vai ver então aí nesse versículo
caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Nós estamos falando sobre a Bíblia, já falamos várias coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra dele, palavra de Deus, como espada, como machado, como martelo que esmiuça a penha, como água. E hoje nós vamos estar falando sobre boa semente, a palavra como boa semente, porque a palavra é semente, mas boa semente é a palavra de Deus. Está entendendo? A sua palavra é também semente, mas às vezes ela não é boa, porque ela não está dentro e da conformidade da palavra de Deus. Se você fala segundo o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, então a sua palavra também é boa. O justo tem boas palavras. Davi declarou: de boas palavras transborda o meu coração, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo transbordam de boas palavras. Mas pessoas vazias de Deus, vazias da sua palavra, vão produzir sementes que não são boas. Podem serem até sementes que vão gerar ervas daninhas. Cuidado com as sementes que saem da sua boca. O texto da explicação da parábola, no capítulo 13, vamos lá para frente. Capítulo 13 ainda, versículo 18. Atentai vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreende, diga isso, não compreende. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que lhes foi semeado no coração. Olhe para mim, preste atenção. Aqui está a batalha espiritual, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principais dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, os demônios, espíritos malignos. E os espíritos malignos tentam roubar a palavra de Deus que foi semeada no coração dos homens, no coração das pessoas. Quando você ouve a palavra e não discerne, ou seja, não busca compreender, discernir o que você está ouvindo, acha que é qualquer coisa, menospreza, despreza. O maligno tem então ali a brecha que ele quer para tirar do coração a palavra de Deus. Tirar do coração significa tirar o interesse, tirar a vontade, tirar o desejo de saber, conhecer a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E volta então aquilo que ele vivia, a ilusão, a mentira, o engano que o diabo tem feito sobre o mundo inteiro. A palavra de Deus nos liberta. A palavra do diabo engana. E engana a humanidade. Está enganando a humanidade. Eu vejo aqui então uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E para você vencer essa batalha espiritual, para você jovem vencer essa batalha espiritual contra o seu adversário e inimigo da sua alma, que quer te levar para o inferno, quer que você seja conduzido ao inferno. O diabo quer que todos os homens tenham o mesmo destino que ele sabe que ele vai ter, e é o inferno. Se você não quer ter o mesmo destino que o diabo, que um dia ele vai ter, então é necessário você não desprezar a pregação da palavra de Deus. Vamos ver lá primeiramente Isaías 61. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu queria terminar a questão da palavra de Deus como boa semente,
para entrarmos com a palavra de Deus como fogo, mas, porque uma coisa está ligada à outra, Isaías 61, aliás, Isaías 53, desculpe, Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhavam-no, mas nenhuma beleza havia que se agradasse. Era desprezado. Está falando de quem? De Jesus mesmo. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ora, se fizeram isso de Jesus, se desprezaram Jesus, quando ele ainda estava ali, fisicamente, visivelmente com os homens, os próprios discípulos, por aquela circunstância da prisão, o abandonaram, ficaram com medo. O que dirá então da palavra de Deus? A Bíblia é a mesma coisa. Jesus, ele é a palavra. João apóstolo declarou que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Quem é este que é a palavra que é revelada em João capítulo 1? Jesus. A palavra foi rejeitada, porém, aquele que crê na nossa pregação, 53:1, e aquele a quem foi revelado o braço do Senhor, entenderá e compreenderá que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está vivo? Então você precisa comer a palavra de Deus, se não estiver vivo. Você quer permanecer vivo? Você precisa comer a palavra de Deus, e não só o pão de cada dia, mas você precisa se alimentar dessa palavra, comer essa palavra. E o diabo, ele tem tentado roubar a Bíblia do seu coração, ele tem tentado roubar essa palavra do seu coração. E como ele tem feito isso? Causando esse desprezo, trazendo esse desprezo pela palavra, essa falta de interesse, ou achar que é muito difícil ler a Bíblia e entendê-la. Realmente, você não vai entender dentro da sua razão, da sua capacidade humana, mas o Espírito Santo, ele irá trazer ao seu coração a revelação dessa palavra, se você orar. Quando você vai ler a Bíblia, antes de ler, você peça ao Espírito Santo, Espírito de Deus, me leve a entender a tua palavra, me leve a compreender o que está escrito. Quando você vai fazer um estudo temático, por exemplo, você vai estudar santificação, você vai estudar salvação, você vai estudar a guerra espiritual dentro da Bíblia, você vai estudar quais são as bênçãos que Deus prometeu àqueles que o obedecem, àqueles que ouvem a sua palavra. Qualquer tema, você vai estudar sobre algum personagem, sobre Davi, sobre Sansão, algum personagem bíblico. Qualquer estudo temático ou de personagem, qualquer estudo de livros, por exemplo, você vai pegar para estudar um livro, o livro, por exemplo, de Naum. Você sabe que tem Naum na Bíblia? Obadias, sabe que tem Obadias na Bíblia? Não é livro que está fora da Bíblia, é livro da Bíblia. Então você, ao começar e ao querer estudar a Bíblia, você precisa pedir Espírito Santo,
me conceda a revelação, o entendimento, a compreensão. Mas o que muitas vezes estamos vendo é as pessoas realmente se voltarem para todo tipo de coisas e despertar nelas, nos jovens principalmente, todo tipo de interesses, que não a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. E precisamos então, para isso, pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus porque você não priorizou a palavra dele. Mesmo que você esteja estudando na faculdade, mesmo que você esteja muito ocupado com os seus serviços e trabalhos, você tem que ter a palavra de Deus como primeiro lugar na sua vida. É ouvir a voz dele. Alguém aqui está apaixonado? Você gostaria de ouvir a voz da pessoa a quem você está apaixonado todos os dias? Primeira coisa que você quer ouvir naquele dia não é a voz do seu amado, amada? Mas quem é o amado aquele que é mais amado, que precisamos amar mais, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas? O Senhor nosso Deus. Então, eu preciso cultivar em mim um desejo, querer ouvir a voz de Deus em primeiro lugar, porque Ele é o amado dos amados, mais amado do que todos. Nós devemos amar mais a Deus do que todos, ou não? Quem você tem que amar mais? Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, filha, ou a Deus? Qual é o tipo de amor que você tem dedicado a Deus? Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento: amarás o seu Deus em primeiro lugar. E os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo, nós deixamos nossas casas, nós deixamos aí nossos familiares para te seguir. Isso é prova de amor. Isso é estar provando que você ama em primeiro lugar ao Deus eterno. Você ama mais a Deus do que você mesmo, os seus próprios sentimentos? Pois bem, então essa palavra precisa estar também em seu lugar, em seu primeiro lugar em sua vida. Não é dizer a Deus, dizer eu amo a Deus, mas rejeitar e desprezar a palavra de Deus. Jamais. A boa semente, querido, está sendo ministrada, e o diabo, ele tem tentado roubar isso através de tantas coisas, tantas redes sociais. Você já parou para pensar quantas redes sociais você está? E se você tem usado essas redes sociais para semear a boa semente, ou usado essas redes sociais para divulgar só os seus produtos que você vende, divulgar só as suas opiniões sobre política, sobre sei lá o que? Você tem usado todas essas ferramentas do mundo tecnológico para divulgar a palavra, para levar a palavra em todos os cantos, em todos os corações? Pois o diabo tem se encarregado de tirar do mundo a palavra de Deus, melhor, tentado tirar do coração das pessoas a palavra de Deus. Se não compreende, vem o maligno e tenta roubar essa palavra. A boa semente, quando ela cai em terreno rochoso, ela também não irá produzir. Quando ela cai em terreno onde há espinhos, também ela não vai produzir. Não é o erro, não está na semente, porque a semente é boa. O erro não está na palavra, porque a palavra é excelente, ela tem poder para germinar. O erro está na terra, do tipo de coração. Se é o tipo de coração beira do caminho, o diabo vem e rouba a palavra. Se é o tipo de coração que se assemelha ao terreno rochoso, ela nasce rapidamente, mas vindo as tribulações, ela se escandaliza e ela abandona.
a palavra de Deus, abandona Jesus. Se é terreno onde há espinhos, os prazeres, os cuidados da vida, a ansiedade pelas coisas da vida, ela rouba também a palavra e impede que essa palavra cresça e se torne uma grande árvore. Tudo aqui é batalha espiritual, porque você está no mundo, e no mundo há guerra espiritual contra os demônios. E ele vai tentar, primeiramente, fazer com que você não compreenda a palavra. E isso você então faça com que você perca o interesse pela Bíblia. Depois ele vai tentar fazer com que os escândalos, as coisas que chegam até você, como zombarias, críticas, piadas. Se você levar a Bíblia para dentro da faculdade, você vai ser motivo de crítica? Vai ou não vai? Se você levar a Bíblia para a sua escola, você vai ser motivo de crítica, de zombas, de bullying até? Respondam, vocês jovens, sim ou não? Vai. Se você levar a sua Bíblia para o seu trabalho, meu irmão, hein, minha irmã? Leve a Bíblia, deixe a Bíblia lá no seu carro. Talvez eles não vão criticar você na sua frente, mas vão criticar você para com outras pessoas. E se isso levar você então, por conta disso, se escandalizar e achar então que não vale a pena passar por isso, tendo a palavra de Deus que é melhor do que tudo na vida, o diabo terá ganho a batalha, porque ele tirou da sua vida aquilo que te leva à salvação, que te leva ao céu. Então é necessário que você, apesar das lutas que o inimigo vai tentar colocar à sua volta, você permaneça firme, proclamando a Bíblia, a palavra, levando a palavra com você. Mas virão também os cuidados deste mundo, que eu acho que ainda pior até do que a perseguição. Você passou pela prova do interesse, venceu, pegou interesse pela Bíblia, não desprezou a palavra de Deus. Você venceu as críticas, você venceu as batalhas de bullying, de perseguição, de piadas, de discriminação mesmo, de cristofobia. E agora vem então a pior etapa, que vai tentar roubar de você também a palavra de Deus. O diabo vai usar os cuidados desta vida, os cuidados com o cabelo, os cuidados com o sapato, os cuidados com roupa, os cuidados com aquilo que você acha bonito, interessante, os cuidados com as redes sociais, os cuidados com o seu computador, com o seu celular. Será que cuidado? São muitos cuidados. Os cuidados com o seu corpo atlético ou não tanto atlético. Os cuidados do dia a dia vão tentar tirar de você a Bíblia, a palavra de Deus. Tem pessoas que até no leito de hospital, mesmo ali, com toda a dificuldade, e recebendo então de forma correta todos os cuidados necessários para a sua melhora e cura, mesmo assim, do lado deles está ali a palavra de Deus, para buscar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você tem buscado a palavra de Deus no meio dos cuidados dessa terra? Quando você então vence tudo isso, e essas batalhas elas vêm para provar o seu coração, para saber se o seu coração vai ser um coração de boa terra, como aqui se coloca boa terra, porque o coração de boa terra é aquele que recebe a palavra, que se alimenta da palavra, que busca viver a palavra, que proclama a palavra. Esse irá produzir frutos de 1 a 100, de 1 a 30, a 60 e até a 100 por 1. Imagine 100 por 1. Isso é mais que... Isso é não sei quanto aqui de porcentagem. Já perdi o cálculo da porcentagem. 9.000 ou 10.000%. Pronto, já calculei. 10.000%, 100 por 1.
De 9 a 10, fico na dúvida. 9.000 ou 10.000%. Uma pessoa produzir 100 almas para Jesus. Um coração pregar e ganhar 100 almas para Jesus. Olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa você ganhar uma alma para Jesus. Hoje ela não está aqui. A minha ovelha, eu não posso dizer que é a ovelha preferida não, né? Senão é problema. Mas é uma ovelha muito querida. Ela fez aniversário esses dias de 70 anos. Esses dias atrás agora fez aniversário de 70 anos. Ela é pequenininha, mas é guerreira. Não é a minha filha não. Minha filha Isabel não. Ela fez aniversário também. Vocês estão achando que é ela, mas não é. Eu estou falando da ovelha. Deixa a Prisca aqui, não estou falando da família não. Vocês confundiram vocês. Esta fez aniversário agora há pouco tempo. Ela é pequenininha, mas é guerreira. Por quê? Porque ela cuidava do bazar. Cuidou até pouco tempo do bazar. E esta vida, irmãos, foi fruto de um evangelismo que Deus me deu um dos dias mais felizes da minha vida por ter ganhado uma alma para Jesus, de forma direta. Eu fui lá, evangelizando, chamei ela para o culto, ela foi para o culto, se converteu e foi liberta. A irmã Celestina. Não existe nada melhor, querido, que você pregar a palavra de Deus e ganhar uma alma para Jesus. A alegria que vem no seu coração. Minha filha também fez aniversário agora dia 22, né? 22 de abril. E ela é uma ovelha, essa eu posso falar, que é uma ovelha preferida mesmo, né? Porque é filha. Uhum. Mas a irmã Celestina também é muito querida. Como cada ovelha que aqui está nesse aprisco. Só que no caso da irmã Celestina, existe essa bênção, né? Existe esse contexto. Esse contexto em que não foi alguém que chamou ela para vir para a igreja. Eu mesmo fui lá, Deus me usou pela graça dele, para ir lá na casa dela, e ela não queria vir, ela estava com dor de cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, eu disse para ela, olha, vá hoje para a igreja, porque Deus vai te curar dessa dor de cabeça. Ela fumava, e naquele dia de domingo, Deus a libertou e a salvou. Que alegria, querido, que alegria, poder ser usado por Deus para levar a boa semente. E essa boa semente, ela tem que estar no seu coração, na sua alma, na sua vida. Essa boa semente tem que estar em todo o seu ser, porque aí então você irá vencer o seu grande e maior inimigo, fora de você, né? O diabo. Você sabe que ele é seu adversário, e ele vai tentar fazer de tudo, por meio dos amigos que não são tão amigos, ele vai tentar usar todos os meios tecnológicos, ele vai tentar usar tudo que está à sua volta e no mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. Ele vai tentar usar o que você gosta, que pode ser, sim, algo que não é pecado, mas ele pode transformar isso em pecado. Você gosta de futebol, que maravilha, né? Quem gosta de futebol aqui, é uma maravilha gostar de futebol. Eu gostava mais de vôlei, agora nem sei mais se gosto. Eu gostava mais de vôlei, era, olha, vidrado no vôlei. Domingo então a gente ficava o dia inteiro jogando vôlei. Dia inteiro ficava jogando vôlei. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, ou adolescente ainda, né? Mas quando chegava a hora do culto, sabe o que acontecia? A bola parava para mim. Eu ia para o culto, domingo de manhã,
domingo de noite. E tinha vezes que eu ficava o domingo o dia inteiro na igreja. Vezes e muitas vezes. Eu ficava o dia inteiro na igreja. Porque era culto de manhã, almoçava na igreja, de tarde era ensaio, à noite culto. Quando não, era evangelismo de tarde. E foi assim durante vários e vários anos, até eu ir para a obra. Até eu ir para a obra. Ah, pastor, então o senhor não joga mais vôlei? É pecado jogar vôlei? Não, não é pecado jogar vôlei, eu jogo vôlei. Dentro da minha capacidade eu jogo vôlei sim. Mas há prioridades maiores na minha vida. O que é que está te impedindo de receber a palavra? Feche seus olhos. Abra o teu coração. O que possa estar impedindo você, querido, de frutificar nesta boa palavra, nessa palavra que é santa, que é verdadeira, que está acima dos homens. Ou entre a sua opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a minha opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia também. A minha opinião, como eu tenho dito aqui, é irrelevante. Deveria ser irrelevante. A sua opinião, a minha opinião é irrelevante. Porque nós seremos julgados não pelas nossas opiniões e nem pelas opiniões dos outros, mas seremos julgados pela palavra de Deus. Você será julgado pela palavra de Deus. Que importa a opinião dos outros? Por que você se preocupa com as opiniões dos outros? O que os outros vão dizer de você? Ah, lá vai lá o crentinho, lá vai lá aquela que se acha perfeita. E daí? O que Deus fala a seu respeito? Como Deus está te julgando? Isso é que você tem que cair em si e entender. Ah, não adianta também a opinião dos outros, no sentido de que, ah não, Deus é tão bom que Ele não vai te julgar. Ah não, isso aí não é pecado. Ah não, isso não sei o quê. Não tem nada a ver, não tem problema. Pastor não entende nada. Seu pai e sua mãe são ultrapassados. O bom é ser isso, o bom é ser aquilo. Não vá nessas opiniões não, meu irmão. Não vá nas opiniões dos outros. Vá e siga a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. Mas a palavra do homem é mentirosa, enganosa, falsa e cheia de veneno. O veneno que vem da serpente, a antiga serpente que está se tornando num grande dragão para destruir os homens. Aquela antiga serpente que enganou Eva, aquela antiga serpente que enganou Eva, e Eva enganada produziu para Adão o engano, e ambos pecaram, caíram, ficaram com vergonha. Quando você vive a palavra, você não fica com vergonha. Quando você busca essa palavra, você não irá, querido, ficar diante de Deus envergonhado. Deus mesmo vai te justificar. Então vale a pena viver essa palavra, vale a pena querer conhecer mais a Bíblia. Eu quero te incentivar nessa campanha Pentecoste a você ler a Bíblia, a você, querido, buscar meditar nessa palavra dia e noite, para que este fogo venha a ser aceso no seu coração. Não dá para eu falar sobre a questão da palavra como fogo, mas eu quero que você pelo menos medite no Salmo 39
em casa. Versículo 3. Eu só quero contar a minha experiência em cima desse versículo. Diz a palavra: esbraseou-se-me o peito, no peito, o coração. Vou repetir essa palavra: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu, com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. E ele começa continuamente a trazer essa palavra. O versículo 3, a primeira vez que isso aconteceu comigo, querido, eu estava dentro de um ônibus, lendo a carta do meu pai espiritual na fé, a carta de Edgar, e ali ele falava da palavra de Deus, e aquela palavra, aquele versículo saltou daquelas folhas e penetrou no mais fundo do meu coração, e eu comecei a sentir Deus falando comigo. Era Deus falando comigo, e ali eu ouvi aquela palavra soando em meu coração, ao ponto, no meu peito, esquentar. É como esse versículo, e eu nem conhecia esse versículo na época, e esse calor, este fogo no meu coração começou a tomar de amor, e eu não consegui parar de chorar. E aonde é que eu estava? Dentro de um ônibus, um adolescente ainda. Em alguns outros momentos também eu senti isso. Não foram muitos os momentos, mas é algo tremendo, querido. Eu creio que um dia a gente vai estar como que uma labareda de fogo mesmo. É uma labareda de fogo, porque o Senhor faz os seus ministros labaredas de fogo. E eu creio que isso vai ser literal no céu. Vai ser o fogo de Deus, vai ser a sarça ardente. Mas senti isso já, pelo menos no coração, nessa região do coração. Não tem como explicar isso, querido. Não tem como dizer plenamente o que isso significa, porque vai além das palavras. O dizer o quão grande é o amor de Deus, o quão grande é a paz que o Senhor derrama no seu coração, e como é maravilhoso meditar na palavra de Deus, porque enquanto meditamos na palavra, embraseia-se o nosso coração vira uma brasa de fogo, e a cura do Senhor vem, a restauração do Senhor vem. Eu quero te convidar realmente nessa semana, em que nós vamos começar aí a 4ª semana, dentro dessa campanha de jejum, de oração, campanha Pentecoste, você possa então, em nome de Jesus, meditar na palavra dia e noite, tirar tempo para ler a Bíblia, se comprometer em ler o Novo Testamento pelo menos, até quem sabe no mês de julho. Se comprometa, volte-se à palavra, volte-se à Bíblia. Ó Israel, volta ao Senhor,
Voltar ao Senhor é voltar à palavra dEle, é querer a palavra dEle. O mundo despreza, mas eu não vou desprezar, porque Jesus disse que são elas que dão testemunho de Jesus, e nelas estão a vida eterna. Na palavra de Deus, nesta Bíblia, que está aqui não pela vontade do homem, mas pela vontade do próprio Deus, nela está a vida eterna. Se eu quero ter vida eterna, eu preciso ir para a palavra de Deus. Então fique de pé e diga para Deus: Deus, eu quero a tua palavra. Eu não vou dar crédito às palavras dos homens. O que os homens dizem ser, não é. E o que o homem diz que a tua palavra é, também não é. Porque o mundo diz que a Bíblia não é tão santa assim, ou tão palavra de Deus, que a Bíblia é cheia de contradições. Mas se você assistir aquele filme Em Defesa de Cristo, eu recomendo, você vai ver que cientificamente, a Bíblia é um livro divino. Ela veio de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mas o governo, sei lá, o sistema, querem tirar a Bíblia das escolas. Já tiraram. Tirou a questão de orar. Não pode orar nas escolas. Nos Estados Unidos aconteceu isso, infelizmente. E o preço que eles estão pagando tem sido altíssimo. E assim o mundo inteiro luta contra a palavra de Deus, contra a Bíblia e contra os seus seguidores. E também há de levantar aquele que é o anticristo. Aí então este vai lutar mais ainda. Você sabe muito bem que eles estão perseguindo, mais ainda intensificando a perseguição contra a igreja legalizada, e a igreja ilegal nunca deixou de ser perseguida. Eles querem agora até mudar a Bíblia. Eles querem tirar da Bíblia, porque já que eles não conseguem impedir que haja entrada de Bíblia, porque lá não pode produzir Bíblia, lá não pode editar a Bíblia, nem ter Bíblia. Para se ter uma Bíblia lá, eu acho que é a coisa mais difícil. Na Coreia do Norte piorou. Mas nós não podemos parar, querido. Não devemos parar de meditar na palavra e pregar a palavra. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem sentido que necessita pedir perdão a Deus, peça agora. Pelo que eu tenho que pedir perdão? Peça perdão por não ter interesse em ler a Bíblia. Se você não tem interesse, como deveria. Eu leio pouco a Bíblia. Eu medito pouco na palavra. Eu nunca fiz um estudo bíblico. Meu mesmo. Particular meu. Não, nunca tomei iniciativa de fazer um estudo sobre Davi. A maioria das pessoas gostam mesmo disso, né? Estudo sobre Davi. Fala logo Davi. Mas você pode estudar outros. Eliseu, Elias, outros profetas. Ler livros da Bíblia e estudá-los. Quando foram escritos. Por que foram escritos? Pastor, eu posso assistir seriados que falam da Bíblia, documentários? Depende. Tem documentário que não vale a pena assistir porque vai confundir
e ele não são nada recomendáveis, porque estão ali somente para refutar a palavra. Mas existe um seriado, respeitando contextualização, que nem tudo está na Bíblia, obviamente, mas a sua essência e as suas falas principais são dignas de respeito, porque estão na palavra. The Chosen é um seriado que tem impactado milhões de pessoas, porque, como se fosse numa linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, é como eu tenho visto esse seriado. E talvez você só tenha assistido 1 ou 2 episódios. Eu quero te recomendar que você essa semana assista todos os episódios que estão traduzidos em português, dublados. Baixe o aplicativo na sua casa, no seu celular, no celular de alguém, se o seu não tem, e assista esse seriado com a sua família. É impactante. É impactante. É tremendo. Reúna a sua casa, a sua família, e assista esse seriado junto com a sua família. E nunca mais pense em assistir novela, meu irmão. Principalmente, nem novela que fala, né, novela brasileira que fala da Bíblia, não fala da Bíblia. Ai, dá para tirar o que? A parte de um capítulo que fala da Bíblia. Porque se trata de uma novela que é para agradar o público do mundo, não só o público cristão. Mas esse The Chosen, dentro da contextualização, você pode entender que preserva a essência da palavra de Deus e dos diálogos e dos encontros que Jesus teve com as pessoas. Então assista esse The Chosen e leia a Bíblia, leia os evangelhos. Se quiser, leia os 4 evangelhos antes de assistir The Chosen, mas não deixe de assistir. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Tu és a palavra de Deus. Diga: Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, e eu quero essa palavra em meu coração, guardar essa palavra em meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Leva-me, Pai, diga: leva-me, Senhor, a entender, compreender a Teu interesse pela Tua palavra. Eu repreendo agora todo o desprezo que o diabo tentou um dia colocar em meu coração, em minha mente. Eu rejeito agora, pois a palavra de Deus não é só para ter na mão como Bíblia, mas é para ser lida, é para ser ouvida, meditada, vivida. E eu quero ser cheio dessa verdade em meu coração. Espírito Santo, fale bem alto: Espírito Santo, aviva a palavra de Deus em meu coração. Espírito Santo, aviva esta palavra até o ponto em que eu esteja sendo a Tua palavra na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus, que Ele vem forte. Aleluia. Oh, Santo.
Amém. Olha, você quer fazer esse compromisso essa semana? Diga então agora comigo. Diga agora comigo. Esta semana eu vou ler a Bíblia. Todos os dias eu vou meditar na Bíblia. Todos os dias. Amém. Amém. Então não esqueça, amanhã de manhã, quando você acordar, ou outro horário que você achar melhor, tire um horário, então ali, meia hora, 20 minutos, no mínimo 15, leia um trecho da palavra de Deus e medite, perguntando. Se quiser escrever, escreva aí. Escreva aí, perguntando: o que dentro desse versículo, que Deus fala para a minha vida? O que eu posso tirar de prática nesse versículo para a minha vida? Qual é a promessa, exortação, se houver promessa, exortação? O que nesse texto Deus quer falar comigo? E ali você pode até escrever sua meditação. Está entendendo? Você pode escrever o que você entende. Se tem alguma palavra que você não entende, vá no dicionário, vá no Google, né? Também, melhor dicionário. Você não entende o que significa? Quer uma palavra que ninguém, às vezes, entende corretamente, por ela parecer ser outra coisa? Você sabe o que significa? Isso tem muito na Bíblia. Você sabe o que significa a palavra luxúria? Normalmente as pessoas pensam que essa palavra tem a ver com luxo. Quem achou que pensou que tinha a ver com luxo? Levante a mão. Seja sincero. Aí. Tem a ver com luxo, né? Luxúria tem a ver com luxo, soberba, né? Alguma coisa assim, de riqueza, ostentação. Não tem nada a ver. A palavra luxúria não tem nada a ver com isso. A palavra luxúria tem a mesma coisa a ver com lascívia, que é a sensualidade. A sensualidade. Despertar a sensualidade nos outros. Provocar sensualidade nos outros. É isso. Tá certo? A palavra luxúria tem a ver com isso. É a mesma coisa que lascívia. Tá bom? Então, tem muita coisa na Bíblia que às vezes as pessoas não entendem. É só ir pegar um dicionário e orar, e Deus vai te revelar. Se você quer, Deus vai te revelar, em nome de Jesus. Tá bom? Bíblia não é item de colecionador. Bíblia tem que ser item essencial para o cristão ler e viver. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar? Não, vamos louvar o nosso Deus. Enquanto nós louvamos, pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta ao Senhor, aqui à frente no gasofilácio, em nome de Jesus. Luiz Antônio, pega aqui